o fuso horário que nós temos em relação a Brasília, ou tem alguns quilômetros de distância, meio-dia, vamos começar a nossa sessão pontualíssima do mês de maio, mais uma vez com casos desafiadores, que acho que nós vamos precisar suar muito para chegar no diagnóstico hoje. Edilei, como você está do meu lado, temos hoje convidados especiais, vamos começar pela diretoria executiva, a doutora Mariela do lado, o doutor Paulo, a diretora que está quase executiva, já é diretora substituta, a doutora Lília do meu lado, e quem são os nossos dois convidados de hoje, Leite? Os dois convidados somos aqui o doutor Rodrigo, pela Carlos Portas, vocês já estão percebendo que nós temos uma sessão especial hoje, e ele vai brilhar com certeza com o caso clínico que é dele mesmo, de verdade. E o doutor Marcelo, que estava quase na direita, aliás, estava na direita, ele saiu profissionalmente, mas está de volta. Esperamos que continue. No lugar onde ele tem que permanecer, né? Porque ele contribui muito para a Exatamente. E as nossas duas apresentadoras, né, a doutora Flávia, que vai apresentar o caso, e vamos então começar. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Flávia, eu vou apresentar o caso. Nós temos um paciente FMV masculino, 49 anos, paciente de antecedente pessoal é hipertenso e é atleta, por isso que começou a investigação. Ele faz ciclismo competitivo 2 vezes na semana, são 2 horas de treino, 60 a 90 quilômetros por treino mais ou menos, e ele faz competição a cada 15 dias. Iniciou o ciclismo aos 19 anos, de longa distância, 200 quilômetros por provas interestaduais. Ele possui uma ectasia da aorta de 40 milímetros, tem a apneia do sono, que é referida pela esposa, nega vícios, etilismo e tabagismo. De antecedentes familiares, os pais têm hipertensão arterial sistêmica e ele nega a morte súbita na família. Faz uso de losartana 50 mg por dia, hidroclorotiazida 25 mg por dia. O paciente ele é assintomático, então, como eu falei, essa consulta de rotina ela se iniciou pelo paciente ser atleta de alta performance. No exame físico dele, ele estava com a pressão 12/8. Acho que desligou aqui. No exame físico, ele estava com a pressão 12/8, bom estado geral, lúcido orientado, murmúrio vesicular presente bilateralmente sem ruídos adventícios. Então, tá. Na ausculta cardíaca, ele tinha bulhas normofonéticas 2 tempos, sem sopros, ausência de turgência jugular, sem alteração na palpação do abdômen, extremidades bem perfundidas. Agora eu vou chamar o Dr. Rodrigo para falar sobre os exames laboratoriais do paciente. Pode passar, por favor? Nos exames laboratoriais dele, primeiro bom dia ou boa tarde, né? A gente não viu nada de importante. Essa CPK é natural que ela esteja elevada no atleta, né? Alguns trabalhos mostram que ela não tem nem tanta relevância e se a gente for pensar, por exemplo, na troponina, mais de 50% dos atletas de endurance de alta intensidade, eles apresentam elas até 3, muitos deles até 10 vezes mais do que o limite superior da normalidade. Eu não vejo um problema. A microalbuminúria, e eu até fiz questão de repesquisar isso, ela também não é incomum o aumento dela, dependendo do tipo de treinamento e até mesmo a posição pela qual esse indivíduo pratica o seu esporte, aumentando, dependendo de se existe ou não algum impacto na bexiga. Isso pode aumentar o aumento da elevação dessa microalbuminúria. Não é incomum, então, nós termos elevação também transitória no atleta de alto rendimento. Rodrigo, até quanto tempo depois a CPK eleva? Eu sei que quando a gente dosa imediatamente após o treino, ela está muito elevada, chega até níveis até 1000, né, dependendo do treino. Sim. Mas esse exame não foi feito após o esforço físico. Tem algum tempo que se espera a elevação? Nós temos os números mágicos, né, de 48 a 72 horas para isso normalizar. Se a gente for pensar em trabalhos mais robustos, que a gente tem, por exemplo, com a troponina, que difere um pouco, mas tem mais relevância do que, por exemplo, a CPK, que hoje em dia a gente esquece isso como uma questão de marcador para o atleta. Nós conhecemos que a cinética das concentrações já estão muito bem estabelecidas no infarto, mas difere um pouco no atleta. Geralmente esse pico se dá entre 2 a 6 horas do treinamento e até 72 horas o controle e a normalização desses índices.
Deixa eu fazer duas coisas para o Rodrigo. Primeiro, esse é um atleta profissional, né, Rodrigo? Isso não é um indivíduo que pratica esporte. Então, eu acho que você já me deu uma cutucada para isso, né? Então, eu tenho certa dúvida se a gente pode considerá-lo como tal, né? Um indivíduo que treina 2 vezes na semana, e se nós pensarmos que os ciclistas do Tour de France, eles fazem, por exemplo, o Tour de France, para quem não conhece, são 21 etapas, onde eles pedalam 160, 170 quilômetros por dia, sem descanso, porque no outro dia ele está pedalando a mesma coisa com altimetria. A gente fica na dúvida se de fato a gente pode considerá-lo como altíssima intensidade. E uma outra coisa que me causou uma estranheza nessa investigação foi ele comentar que ele faz competições 2 vezes por mês, a cada 15 dias. Eu desconheço, no nosso cenário, competições no calendário nacional a cada 15 dias. Perfeito. Porque a outra pergunta que eu ia te fazer, ele é hipertenso, tanto é que ele é medicado para isso. Sim. No indivíduo desse, se ele chega com... Eu não conheço nada do caso. Sim. Não conheço nada do caso. Mas se ele chegar e você tiver um eco com 13, 14 milímetros de espessura, você vai achar que é mais pela hipertensão ou mais pela atividade física? Então, alguns trabalhos icônicos da literatura, como do professor Antonio Pelliccia, da Itália, ele fez justamente com atletas de elite, com ciclistas, onde não foi incomum nós termos dimensões cavitárias ultrapassando 64, 65 milímetros, e até 1,4% desses pacientes estudados, desses atletas estudados, com diâmetros de acima de 70 milímetros. Aí sim eu entendo, mas a gente vendo o volume desse indivíduo e a gente olhando mais adiante, a gente questiona se de fato ele tem volume de treinamento suficiente. Eu entendo, são 30 anos de treinamento, então acho que se a gente for pensar ao longo da vida de treino, talvez sim, mas com essa prática atual de 2 vezes na semana, 60, 90 quilômetros, correr 90 quilômetros é uma coisa, pedalar é outra. Rodrigo, aumenta também a espessura ou só o volume de cavidade? Então, é porque normalmente, né, a gente não consegue, assim como o Morgan Roach, quando fez a avaliação da hipertrofia excêntrica e concêntrica na sua hipótese da hipertrofia, a gente sabe que hoje em dia a gente não consegue separar, né, a gente não é uma chave que a gente vai mudar para o exercício resistido, exercício de resistência. Lembrar que se esse atleta de ciclista ele sobe montanha, ele vai fazer o exercício resistido juntamente com o exercício de resistência. Então, ele invariavelmente vai ter uma associação. O que eu costumo até passar para os residentes é quando a gente trata de esportes de resistência, nós temos as dimensões cavitárias proporcionalmente maiores que a espessura. E quando ele é um atleta de exercício resistido, nós temos a espessura proporcionalmente maior que as dimensões cavitárias. Mas a gente vai ter um pouquinho de cada um deles, né? Vamos em frente. Muito bom. Então, agora eu vou convidar a doutora Mariana para falar sobre o eletrocardiograma. Rodrigo, para você que está vindo a primeira vez, eu vou te avisar que a reunião acaba agora, que a Mariana acerta os diagnósticos e encerra a discussão. Vamos encerrar a reunião, né? Olha, eu confesso que eu fiquei impressionada com esses números, 60, 90, 200 quilômetros a cada 15 dias. Eu falei, puxa, esse cara é um atleta mesmo. Mas parece que não é tão impressionante assim, né? Não é tão atleta assim. Bom, e eu estava bastante satisfeita com esse eletro diante de um paciente que era um atleta realmente de alta intensidade. Porque o que a gente vê? A gente aqui vê um ritmo sinusal, está um pouquinho abaixo ali de 50, então tem uma bradicardia sinusal. A onda P está normal, o intervalo PR chama muito a atenção, que ele está com o intervalo PR alongado, então ele tem um bloqueio atrioventricular de 1º grau, né? O eixo, ele está normal, está lá ISO em D3, negativo em AVR, então está em mais 30 graus, e do restante, ele não tem nada que chame mais atenção. Ele, por ser homem, né, tem uma onda T que é negativa em V1, retificada em V2 e é negativa em V3. Isso chama atenção que a gente dá já com uma alteração de repolarização. Mulher em idade fértil, a gente espera. De padrão juvenil, a gente espera. Em homem, não. Habitualmente, a gente não vê. Mas como eu estava realmente comprando toda a ideia que ele era um atleta de ponta, eu estava bastante satisfeito e feliz com esse eletro.
Posso só dar uma complementada? Quem sou eu, né, para ensinar a Mari, né? Mas, enfim, as recomendações internacionais para a interpretação do eletro do atleta, que foi publicada em 2017, ela mostra justamente isso, né? Que esse intervalo PR ele pode ser mais prolongado e a gente tem um número mágico de até 400 milissegundos. Então, o atleta ele pode, até então, não necessitaria de investigação adicional se esse intervalo fosse até 400 milissegundos. Uma outra coisa interessante é que, para esse padrão que a Mari acabou de comentar sobre a repolarização do atleta, a gente, é interessante porque por que acontece até V3, V4? Porque ele apresenta a parede lateral por mais tempo nas derivações, nas pré-cordiais direitas, e por isso ele tem essa inversão. Geralmente, né, a gente tem um padrão afro-caribenho, onde a gente tem essa inversão de onda T, mas o interessante é que a gente tem, com essa inversão de onda T, a gente tem um segmento ST supradesnivelado em domo, com o ponto J também supradesnivelado, que a gente chama isso de padrão afro-caribenho. O que nós temos para criança menor de 16 anos, não mais do que o V3, também esse padrão, com essa inversão de onda T, precedida por um supradesnível do segmento ST, com o ponto J também supradesnivelado. Edileide, em defesa aqui da Líria, que ainda vai falar, eu costumo dizer sempre que o eco leva a fama de ser a coisa mais operador dependente. Mas esse exemplo aqui deixou bem claro para mim que a coisa mais operador dependente que tem em medicina é a anamnese. Porque se você não fizer uma anamnese, você compra que ele é um atleta profissional e a interpretação do eletro é uma. Imaginando que ele já não seja um atleta tão profissional, que essas competições podem não ser competições, pode ser até uma brincadeira entre amigos, que chama de competição, ele deixa de ser um atleta profissional e a interpretação do eletro é completamente diferente. Acho que numa reunião dessa vale a pena a gente destacar isso, né? Conversar com o paciente é importante. Perfeito. Agora vamos falar do raio-x de tórax. Eu convido o Dr. Paulo Salvador. Bom, boa tarde com todos. A gente vê uma projeção PA de tórax. Não chama atenção nada na área cardíaca, também nos campos pulmonares bem expandidos. A qualidade muito boa. Só chama atenção, não sei se tem um histórico de uma fratura óssea lá no acrômio, né, que tem uma prótese metálica, mas falando cardiovascularmente não chama atenção. Não chama atenção nenhuma alteração. Paulo, você não viu a fratura de Eu falei. Eu não sei o quanto ele compete, mas com certeza ele já caiu da bicicleta, né, Paulo? Porque... Ótimo. Então, agora, com os dados que nós temos até agora, o que vocês estariam sugestivos a fazer? Autoriza o paciente a continuar o tratamento e a competir, né? Porque ele não tem cardiopatia. Fica na dúvida, porque o paciente já tem 49 anos, solicita um ecocardiograma. Fica na dúvida, porque ele tem 49 anos, mas solicita um teste ergométrico, ou solicita uma angiotomo, ressonância, para ter um excesso de zelo. Ibrahim já solicita, é a última opção, né, Ibrahim? Eu não sei, porque acho que colocaram os traceiros só para brincar um pouco, né? Que só existe um. Não, falando sério agora. Então, mas falando sério agora, aquele comentário que a gente fez antes, acho que pesa muito aqui, né? Porque se fosse um atleta de 49 anos que treinasse 5, 6 vezes por semana, faz tudo e compete uma vez, sei lá, a cada 2 meses, você já pensaria nele como um atleta e levaria o raciocínio para um lado. A sua caracterização de que ele não é um atleta tão atlético assim, acho que a gente já vai pensar em fazer alguma outra coisa. Né? Só deixar claro que, assim, para mim ele treina bem, mas eu não consigo considerá-lo como um atleta de elite, ele seria um esportista que treina bem. Perfeito. Você quer comentar, Fabiano? O que faria? Tá bom? Libera fazer exercício ou faz algum exame adicional? Você pegou no pé dele hoje, tadinho. Ele já estava escondidinho lá, a gente fez ele ficar. Veio para frente, a gente pergunta. Quer comentar? Na vida real seria teste ergométrico. Quem mais concorda? Nossos residentes. Quem quer comentar? Doutor Pedro? Que exame vocês pediriam para esse paciente? Eu não pediria nenhum exame. É o doutor Tito que está ali? É o doutor Tito. Doutor Tito, e aí? O que você vai fazer? Estava incógnito. Hã? Letra D? Ele também tem viés aí, olha.
Tanto qualquer opção, ou B ou D, vale, né? Tá bom. Vamos. Doutor Rodrigo, qual vai ser o exame, doutor Rodrigo, agora? Não, pera um pouquinho. Antes do Rodrigo. Doutor Marcelo. Doutor Marcelo. Marcelão. Pediria um teste. Também tem viés. Mari, você, qual o exame? Usando a perspicácia, D. Doutor Rodrigo. Rodrigo. Posso só fazer uma pergunta, doutor? Sim. Claro. O Marcelão falou o teste, né? Aham. Qual é o diagnóstico que o teste faz de cardiopatia, Marcelão? Bom, na verdade, esse exame seria, na verdade, para excluir qualquer tipo de arritmia mais complexa para ele, ao esforço, né? Provavelmente que ele é assintomático, mas o paciente assintomático pode desenvolver algumas arritmias complexas induzidas ao esforço. Acho que A parte de elétrica, né? é elétrica. DAC Entendi. também, não, Marcelo? DAC, afastar DAC. Afastar a DAC, com certeza, mas tudo bem que ele tem uma idade, 49 anos, e fator de risco hipertenso. Acho que também. Seria um dos primeiros exames, até de acordo com o Brown Audi, é um dos primeiros exames que a gente pede para excluir DAC. Rodrigo, a palavra final é sua. Não, viu? O que acontece? Até esse primeiro momento, a gente não tem nada de diferente. Então, para elegibilidade, né, para avaliação pré-participação, para realização, a nossa diretriz recomenda, né, e como todas as sociedades médicas, que a avaliação pré-participação é importante. Agora, como ela vai ser feita, aí difere de uma sociedade para outra. A nossa sociedade recomenda para o atleta, aquele que tem o seu sustento com o esporte, como classe 1, a realização do teste. E para o esportista que treina em alta intensidade, como 2A. Então, eu acho que o teste ergométrico seria cabível nesse momento para nós pensarmos na avaliação pré-participação, para elegibilidade desse atleta. Porque o que a gente sabe dele até agora são duas coisas. Ele veio para a reunião, então tem alguma coisa. Mas a segunda é que a gente Exatamente. já sabia Mas dele. pelas informações que a gente tem aqui Ele é um agora, hipertenso, eu ele acho faz que o atividade teste... E física. talvez o eco, pelo caso dele ter mais de 40 anos e ser hipertenso. Ponto. Mas lembrar que o eco não é um exame de screening inicial para avaliação pré-participação pela Sociedade Europeia, sendo 2B, a despeito de ter peculiaridades, porque se a gente tem uma suspeita de uma cardiopatia ou um sintoma ou um sinal já no início, a gente pode pedir, obviamente, claro. Outra pergunta me ocorreu, a gente estava conversando de manhã no café, né, sobre o mesmo assunto. Rodrigão, Fala, Titão. igual um tratamento, se a gente pudesse transferir para o teste, em termos de NNT, né, o número de testes que a gente precisa fazer para a gente achar alguma doença num atleta desse nível, é razoável o número? Eu vejo como sendo, sei lá, 10 milhões de testes para um alterado. Talvez o exame que melhor nos respalde seja justamente o eco, né? Porque se a gente for pensar que fazendo isoladamente a anamnese, a gente tem 20% de diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, e isoladamente o exame físico nos dá 9%, e quando nós associamos o eletro, ele vai para 93% de sensibilidade para o diagnóstico de uma doença potencialmente fatal no atleta. Então, eu acho que o exame divisor de águas, no caso, é o eletro. E por isso a nossa sociedade, assim como a europeia e a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, recomendam que essa avaliação pré-participação seja baseada num tripé: anamnese, exame físico e eletro, diferente da sociedade americana, que recomenda apenas anamnese e exame físico, porque eles não acham custo efetivo. Antes de passar para a Mariana, que quer fazer um comentário, eu queria te fazer uma pergunta. Este homem chegou no consultório de alguma das pessoas que estão assistindo a gente. O que seria assim, porque até agora ele não chegou com queixa nenhuma, ele tem pressão alta e está tomando seus remedinhos para pressão alta. Sim. Aí ele chegou, então seria a questão de fazer o eletro, interpretar o eletro sob a ótica da real atividade física dele. Sim. O próximo passo seria um teste ergométrico para saber se você pode fazer esforço sem ter risco de morrer. Sim. Essa é a resposta. Por enquanto a gente não tem motivo clínico para pedir eco. Não teria como pensar em elegê-lo por alguma razão, né? Agora ele vem para uma avaliação para participação. Perfeito. Mariana. Na Uma verdade, coisa que ele já seria é legal. participante, não vai começar. Para ele ser elegível, por exemplo, vai ter uma competição que exija isso dele. Então, ele vai precisar de uma avaliação Prova pré-participação. 9 de julho, por exemplo, vai? Pode exigir. Por exemplo. Uma coisa que seria legal no teste ergométrico é que, habitualmente, o BAV de primeiro grau, ele é nodal, ele é supra-herciano, né? No atleta, a gente aceita até 400, mas geralmente na população normal é até 300. Né? A gente pode pensar ter algum substrato que seja infranodal. Bota no teste ergométrico, no pico do esforço, ele bloqueia, ele faz um MOBITS 2, por exemplo, ele já sai da normalidade. Perfeito.
Exatamente isso, certíssimo. Continuamos, Flávia. Perfeito. Estou morrendo de curiosidade, Edileide. Bom, para ele, então, foi pedido o ecocardiograma. E eu vou convidar a doutora Líria para falar um pouquinho sobre. Esse eco foi do ano passado. Ele tinha um aumento discreto biatrial. Volume do átrio esquerdo a gente considera normal até 34, acima de 42 moderado e acima de 48 importante. O dele deu 41 do átrio esquerdo, então discreto. E o átrio direito também um aumento discreto. E aquela ectasia da aorta, né, da raiz aórtica de 40, que eu acho que ele já tinha feito algum eco, tinha tido esse diagnóstico, né? A fração de ejeção preservada, estimada 58%, e ele, de alteração assim, segmentar, ele não tinha, ele só tinha um movimento assincrônico do septo. Septo e parede posterior normais, ali, índice de massa também preservado, para homem a gente considera até 115 gramas por metro quadrado, tá? E padrão diastólico normal, então, assim, a única coisa, um aumento dos átrios, que até pode ser até pela atividade física. O ciclista, que nem o doutor estava falando, a gente vê que faz eco, são ventrículos bem dilatados, pode dilatar bastante, e a fração de ejeção, às vezes, até é mais baixa, em torno de 50%. Tá? Não tem a frequência cardíaca aqui. Não é um eco típico de um atleta de alto nível? Não parece também um eco típico. Ele não tem aumento de massa, não tem só os átrios que são dilatados, né? Que às vezes a gente vê isso também. Mas o típico é dilatar tudo, tem uma dilatação global das 4 cavidades. Considerando que fosse um ciclista de elite mesmo, isso, mas verdade, não parece. Não tem aumento da massa. Esse movimento assincrônico, não sei se ele, pelo eletro, não parece ter nenhum distúrbio de condução, né? Então, também não sei justificar para vocês. Mas não seria de se esperar num atleta? Não. A não ser que ele tenha alguma arritmia, algum distúrbio de condução, né? Um pouquinho mais dilatado que o QRS, nem que configurando bloqueio, não. Às vezes, um próprio distúrbio de condução a gente vê fazer esse movimento assincrônico. Então, com esse eco, a gente vai para a rua torcer para ele ganhar a prova. Só uma ectasia da raiz aórtica eu também nem consigo justificar pela hipertensão, porque a hipertensão geralmente dilata mais a ascendente, né? Tá? Acho que é isso. Mas... Edileide, até agora... Até agora não temos diagnóstico. A gente está mais para hipertenso do que para atleta, mais para pelo hipertenso eco, né? que para atleta, exatamente. Vamos em frente, tenta acontecer. Vamos ver se acontece alguma coisa ainda nessa história. Você passa? Você quer passar? Eu estou desacostumada. Já é o segundo? Então, esse eco é um recente que foi feito agora, em junho, tá? Eu só... Como que é mesmo que passa aqui, gente? Eu estou perdida. Tá. Então, aqui as medidas lineares do ventrículo esquerdo, que nem... deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Desculpa que estou meio confusa hoje. A raiz aórtica de 40, tá? Um pouquinho dilatada mesmo. A aorta ascendente de 31 normal. O septo 9,9, isso é uma variação, né, interexaminador. O índice de massa preservada de 90, para uma acima de 115, e a espessura relativa de parede também preservada. O VE é de 55, para homem a gente pode considerar normal até 58, tá? 59, e o sistólico de 37, aqui a gente, pelo TEICOS, a fração de ejeção deu 59, essa fração que eu coloquei é 3D, que eu vou mostrar mais para frente, de 60%. E em movimento, a gente pode observar, né, o ventrículo esquerdo, as paredes sem aumento da espessura, a função preservada, e o septo, ele dá uma leve balançadinha, não sei se vocês conseguem perceber, que foi laudado com movimentação assincrônica, tá bom? Aqui no próximo slide, a gente pode observar o eixo curto do ventrículo, no plano da válvula mitral, que são os segmentos basais, no plano do músculo papilar, os segmentos médios, na região apical. Não parece ter nenhuma alteração da contratilidade segmentar, a espessura normal, a relação do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo também preservada, não tem nenhuma área de acinesia e não tem derrame pericárdico também. A função diastólica avaliada pelo influxo da mitral, associada ao Doppler tecidual normal também, E maior que A, as velocidades de deslocamento, né, do anel da mitral na sístole e na diástole normais também, e o volume do átrio esquerdo foi estimado em 41, um aumento discreto. Espera só um pouquinho. Aqui,
para vocês, os senhores observarem aqui. Deixa eu só voltar que eu estou bem confusa hoje, desculpa. Não está rodando. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, aqui a gente faz avaliação na janela apical. Aqui a gente tem 4 e 2 câmeras, a gente pode observar, né? O ventrículo direito, função e tamanho preservado, um discreto aumento dos átrios mesmo, e a contratilidade, tanto global quanto segmentar, preservada. A gente não observa nenhuma anormalidade. E essa leve movimentaçãozinha sincrônica do septo é bem sutil. E aqui, o 3 câmeras, aqui a gente vê a parede inferolateral, a parede anteroseptal, a válvula aórtica, o mínimo refluxo mitral e a contratilidade preservada da parede inferolateral e anteroseptal também. Foi calculada a fração de ejeção 3D, estimada 60% do ventrículo esquerdo, e foi feito também o cálculo da fração de ejeção do ventrículo direito, tá? A do ventrículo direito deu bem no limite, em torno de 45%. Menor que 45% a gente considera ter disfunção, mas uma função ainda preservada. Os outros parâmetros também, TAPSE normal preservado. A deformação, né, o strain do ventrículo esquerdo, do ventrículo que eu já achei que era do direito, do ventrículo esquerdo preservado, em torno de 18,8%. Isso tem variação de software, né, de aparelhos, mas assim, abaixo de 18 que a gente começa a pensar em alguma coisa patológica, tá? Dele, ele tem um strain bem preservadinho, o que chama atenção é uma leve diminuição no segmento basais ali do septo inferior, septo anterior e da parede anterior, mas não valorizaria muito, tá? O Paul me fez uma cara aí que eu acho que eu não devia ter falado isso. E o strain também da parede livre do VD normal. Então, assim, a minha impressão é que é um paciente que tem só uma dilatação dos átrios, mas um eco inocente, assim. Não sei o que o Tito, se o Tito viu, qual que é a opinião do Super Tito para isso, se é só a minha. Por favor, doutor Tito, comente. Não, o exame do eco, perfeito, super bem feito. Não vejo nada também, por esse eco parece só aumento do átrio, não tem nada além disso. Talvez eu não chamasse de movimento sincrônico do septo assim, né, porque às vezes é discreto. Mas não tem nada, aumento da espessura nesses cortes, não tem nada nesse corte. Mas se o agente deles liga, o empresário dele liga para vocês e fala, pode competir na prova 9 de julho, vocês deixam? Se for corrida, o Rodrigo já sabe a minha opinião. Na corrida, ele já... Mas, assim, não é um eco clássico de um atleta, que nem vocês falaram. Para mim, não é, né? Assim, e esses pacientes, muitas vezes, nadadores também, a gente pega o eco, a gente até fica muito na dúvida se dá disfunção, não dá, mas aí o guideline fala que esses de elite mesmo, né? Essa fração, às vezes, 50% para eles não é reduzida, porque eles são pacientes bradicárdicos, são dilatados, então fica naquela zona mesmo. Mas para ele, para mim, foi bem inocente. Outra dúvida que eu tive, ele não era um atleta, né, Rodrigão? Ele não tem... O fenótipo não parece ser... A história tá no YouTube, cara. Não me deixa... ele não é um atleta. Ele é um atleta, assim, ele é um indivíduo que treina... em alta intensidade, mas ele não é um atleta de elite. Né? Ele é um esportista que treina com uma intensidade considerável. Mas eu não o considero um atleta de elite. É um empolgado, né? Pela frequência, é um empolgado. Cara esforçado. Bradicárdico ele tem até BAV de primeiro grau. Mas pelo que eu vi é isso, até agora ele é um indivíduo que tem pressão alta, que anda de bicicleta de vez em quando, mais que a média das pessoas, e que tem um eco que diria... Não, até agora eu estou na dúvida. E que vai para Mariporã duas vezes por semana, 90 quilômetros. E o eco diz para ele, treina mais. Tá bom. Vamos em frente. Então tá bom. Foi pedido para ele também um teste ergométrico. Rapaz, que isso, hein? No elevador, moral, hein? Né? Olha isso aí. No elevador, hein? Agora vai ter uma discordância. Isso é um perigo, porra. Obrigado pelo convite. Bom, falar do teste. O teste foi realizado ano passado. Primeiramente, a gente escolhe o protocolo. O protocolo que a gente escolhe, geralmente, o ideal é que dure de 8 a 12 minutos. Ele fez um protocolo de Lestat. A gente avalia a parte hemodinâmica, né? A parte hemodinâmica em relação à frequência cardíaca. Ele fez 102% da frequência cardíaca, preconizado para a idade. Em relação à pressão arterial, ele parte de níveis elevados, tanto sistólico como diastólico.
O comportamento da pressão arterial sistólica foi fisiológico, já o diastólico ele manteve uma hipertensão arterial diastólica fixa, denotando aí uma má adaptação vascular periférica. Bom, aí depois a gente vai para o eletro, compara o eletro basal com o pico de esforço. Aqui a gente não tem os traçados, mas é um ritmo sinusal, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau e um distúrbio da condução pelo ramo direito, quem descreveu esse laudo. Bom, são todos os distúrbios da condução pelo ramo direito, também a gente vê em atleta, é comum ver isso em atleta, bloqueio, já foi falado bloqueio atrioventricular, aparentemente aí era um ritmo sinusal, mas tudo bem. Em relação à comparação do eletro basal com o pico de esforço, não teve alteração do segmento ST, e depois a gente vai para a parte da arritmia, foi observado exercícios ventriculares polimórficas, isoladas e frequentes, tanto no esforço como na parte de recuperação. Também foi observado exercícios supraventriculares, isoladas, raras, pareadas, que tiveram na recuperação, e na recuperação também ele desenvolveu um ritmo atrial ectópico na fase de recuperação. Bom, outra coisa também que a gente valoriza muito, que tem valor prognóstico, é a parte em relação ao... Ele fez 21 METs, né? Então uma capacidade, uma aptidão cardiorrespiratória excelente. Eu gostaria de ter igual. Então ele é atleta? Ele... Ou pelo menos... Olha, aparentemente ele tem a adaptação umas adaptações fisiológicas que a gente fala de atleta, né? Perfeito. Ele tem uma bradicardia sinusal, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Eu consideraria como ele atleta, mas não de elite. Mas se ele dissesse que você compraria, por esse exame, você compraria o relato da história dele de que ele é um atleta, que ele treina, ou que ele diz que treina. Com certeza. E essas extracístoles a gente encontra em atleta? Olha, a gente encontra, pode ser encontrado em atleta, mas chama atenção de ser umas exercícios polimórficas frequentes. Isso não denota aparentemente nada, em relação à isquemia, não tem nada para a gente lá no teste em relação à isquemia, é dor típica e alteração eletrocardiográfica. O resto são tudo indícios que pode levar a gente procurar alguma coisa em relação a isso, mas são as arritmias ventriculares, polimórficas, isso chama um pouquinho a atenção. Mas, aparentemente, se ele tem um coração estruturalmente normal, não me chama grandes atenção. Rodrigo, aí você passou lá, ele te falou isso. O que você faz com esse paciente? Então, eu queria até abordar essa questão da arritmia, porque isso é interessante. Um trabalho muito conhecido com o professor Alessandro Biffi e o professor Antônio Pellicci. Eles pegaram 5.011 atletas de elite italiano e desses 5.011 eles acharam arritmias ventriculares em 367 atletas desses. Então dava 7,3% dessa população estudada. E aí eles separaram em dois grupos, aqueles que tinham menos de 10 ectopias ventriculares no minuto e aqueles que tinham mais de 10 ectopias ventriculares, ou elas pareadas, ou com uma arritmia ventricular complexa, como, por exemplo, uma TV não sustentada. Esses indivíduos que fizeram apenas menos de 10 ectopias ventriculares, que dava 6,6% dessa população, eles foram, através das diretrizes europeias, liberados para a prática competitiva. E esse grupo, que foi de 0,7, que dava 36 atletas, foram separados por uma inelegibilidade temporária. E esses foram destreinados de 3 a 12 meses. 23 pacientes desses, 36, apresentaram supressão dessas arritmias, não se sabendo qual a razão, e esses foram elegíveis para a prática competitiva. Só que 13 deles persistiram as arritmias iguais, mesmo com destreino. 6 optaram por realizar ablação e voltaram para a prática competitiva. 7 não aceitaram a ablação e ficaram inelegíveis definitivamente para a prática de esporte. Esse acompanhamento foi de 7,4 anos. E teve nenhum evento nesses 7,4 anos. Hoje em dia, mais do que a densidade dessas arritmias, né, a gente tem que avaliar a morfologia dessa ectopia ventricular. Né? E não é incomum nós termos pacientes com padrão fascicular, com padrão de bloqueio de ramo direito, com uma densidade grande nas 24 horas, e nem por isso nós o inelegemos para a prática esportiva. Ou seja, esse aqui continuaria competindo. Então, porque eu não tenho, se eu não me engano, a morfologia dessa arritmia. Se ele tivesse um padrão de bloqueio de ramo esquerdo
né, um padrão de bloqueio de ramo esquerdo com o eixo superior, ou seja, um padrão incomum, se a Mari, se eu estiver errado, você me corrige, Mari, ramo esquerdo com o eixo superior, eu ficaria mais preocupado que não é um bom lugar para nascer uma arritmia, né? Na parede livre, no músculo papilar, no septo, não é um bom lugar. Mas se ela fosse infundibular, muito provavelmente, se esse indivíduo não tivesse um histórico familiar, fosse assintomático, não tivesse disfunção ventricular, provavelmente esse paciente evoluiria para a prática competitiva dele normalmente. Agora, se ele tem um padrão de bloqueio de ramo direito atípico, que a gente considera o padrão de Cabreira, com a duração do QRS maior do que 130 milissegundos, eu também ficaria igualmente preocupado e investigaria adicionalmente, muito provavelmente pedindo, para a alegria do Ibrahim, uma ressonância. Bom, no ano seguinte, então, foi pedido outro teste ergométrico, ele repetiu em junho desse ano. Bom, foi repetido o protocolo de Lestat, né? Você vê que ele fez 23 minutos. Em relação à resposta hemodinâmica, frequência cardíaca, 98% da predita, pressão arterial agora teve um comportamento normal, saiu de normotensão e, durante esforço, fez um padrão que a gente fala fisiológico, um ritmo sinusal, BAV de primeiro grau, a gente já comentou sobre isso. Em relação à parte de eletro, não teve alteração do segmento ST no pico do esforço. As arritmias ventriculares, agora quem deu laudo não descreveu se foi monomórfica ou polimórfica, mas isoladas e pareadas no esforço e na recuperação. Bom, mais uma vez, 21 METs, uma excelente aptidão cardiorrespiratória. E a pressão parece que estava melhor também. Certo. Foi pedido para ele no mesmo mês, então, o teste cardiopulmonar, e foi realizado no dia 23 do mesmo mês. Bom, em relação ao teste cardiopulmonar, agora a gente foi mais para a especificidade do treinamento dele e optamos por fazer o teste cardiopulmonar na bike. Foi feito um protocolo em rampa, né, como a gente sempre, na maioria das vezes, a gente faz mesmo, para principalmente traçar os limiares ventilatórios, para que isso possa prescrever atividade física para ele. Foi feito um incremento aí de a cada 1 minuto, 35 watts por minuto. Ele fez 11 minutos de exame, um bom tempo de exame. A gente preconiza de 8 a 12 minutos. Bom, ele sai de uma parte hemodinâmica, agora ele sai de normotensão e ele tem uma resposta exacerbada da diastólica. Esse comportamento a gente não é observado, geralmente a diastólica ela se mantém ou ela cai durante o esforço. Esse aumento de 15 milímetros da diastólica no esforço, isso alguns trabalhos têm relacionado à presença de DAC, principalmente DAC multiarterial, presença de RAS futura e também de mais ou menos de 1,5 a 3 vezes mais eventos cardiovasculares importantes, como IAM, AVC e morte cardiovascular por todas as causas. Bom, a outra parte hemodinâmica que a gente sempre vê, a frequência cardíaca, ele fez 98% do predito. O eletro de repouso era um sinusal, em relação ao esforço também não teve alteração do segmento ST. Teve, em relação às arritmias, exercícios ventriculares e raras também não descreveram como polimórficos, mas eu pedi para a residente mandar alguns pelo menos traçados, são as arritmias ventriculares polimórficas que ele faz, tanto no esforço como na recuperação. Em relação agora aos parâmetros cardiometabólicos, bom, ele fez um consumo de oxigênio, um VO2 máximo de 51,6, traduzindo 159% do predito para ele, tá? Ele fez um exame máximo, um HER, né, que é o coeficiente respiratório, que é a relação do VCO2 sobre VO2 de 1,23, lembrando que um teste máximo é acima de 1,1. Para paciente com insuficiência cardíaca, a gente rebaixa esse número para 1,05. Bom, o OIS, que é a eficiência da captação periférica de O2, que é outro valor prognóstico importantíssimo para a gente, principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca, ele fez 140%, acima de 85% é normal. O T-mail, que é a queda do VO2 no pico do esforço até metade dele na recuperação, que também traduz, é um valor prognóstico para a gente, ele fez 60 segundos, ou seja, ele recuperou muito rapidamente esse VO2 após o esforço.
é esperado que esse valor de referência seja menor que 90 segundos. A curva de pulso O2, que traduz, em última análise, o volume sistólico, também teve uma morfologia ascendente, totalmente fisiológica, lembrando que comportamento em platô, uma curva decrescente após o primeiro limiar, isso traduz para a gente um ponto de chama atenção para a gente, lembrando que na cascata isquêmica, essa alteração vem mais precoce até mesmo que o segmento ST, o infra de ST ou o supra de ST e também no caso da angina. E como conclusão não foi feito, não sei porquê, mas não foi feita a espirometria desse paciente. Mas eu acho que eu não esperava uma espirometria alterada para esse paciente, tá? Bom, em relação então à conclusão do exame, foi um teste máximo, tá? Ele não tem nenhuma restrição da capacidade funcional, 159% VO2 predito. Tá? Tem os traçados. Aí os traçados, realmente, a gente sempre traz, eu pedi para a residente mandar ontem, eu não tive acesso aos traçados, mas ela mandou, a gente sempre compara em relação ao eletro basal com o pico de esforço, a gente percebe que não teve nenhuma alteração do segmento ST mesmo. Próximo, por favor. Bom, aqui são as arritmias que eu trouxe, mostrando que teve algumas arritmias ventriculares realmente polimórficas, tá? Próximo, por favor. E aqui os traçados, né, os gráficos que a gente observa aqui no laudo. Volta. Então, aqui os gráficos que a gente, né, depois do exame estar pronto, a gente visualiza. Aqui a gente vê o primeiro traçado ali, então, aqui, ó, a gente achou o ponto aqui em relação ao primeiro limiar. Aqui é o ponto de compensação respiratória. Lembrando que esses pontos são extremamente importantes para a prescrição de atividade física. Próximo, por favor. E aqui todos os gráficos que a gente avalia no final do exame. Aqui é um gráfico que a gente sempre gosta muito de avaliar, que é o pulso de O2. A gente percebe que a morfologia é uma morfologia ascendente, totalmente fisiológica. E não tem nada que chama atenção nesse exame, tá, professora? O que me causou, assim, e que corrobora, porque a gente imagina, o Marcelo pode me corrigir se eu estiver enganado, geralmente a gente considera como o primeiro limiar entre 40% e 60% do nosso VO2 máximo atingido. E um atleta geralmente tem 70%, 80% disso, e ele chegou a 57% do VO2 atingindo. Sim. O primeiro limiar dele foi de um indivíduo saudável. Mas não de um atleta. Não, de um atleta. Atleta a gente conta 70%, 80%, 90%. Já chamaria a sua atenção, então? Apareceu alguma coisa? Então, aí eu ficaria na dúvida se de fato é tão intenso o treinamento dele assim. Ou ele tem alguma coisa que faça com que precocemente ele tenha aumento do lactato dele. Então nós podemos estar chegando numa cardiopatia. Ele tem uma cardiopatia que impede. Assim, a gente não pode nem colocar porque ele está dentro do saudável, mas, por exemplo, a gente publicou no livro do Dr. Washington Araújo justamente o teste cardiopulmonar sendo uma ferramenta para a gente avaliar, por exemplo, um overtraining. Né? Se esse paciente tem um teste cardiopulmonar anterior, onde ele tem 70%, 80% do seu VO2 máximo encontrando o seu primeiro limiar, e depois da queda desse rendimento, eles vêm com 55%, alguma coisa tem. E essa precocidade do lactato pode ser às custas, por exemplo, de alguma patologia ou de um overtraining. Perfeito. Foi então solicitado um holter para o paciente. Foi solicitado um holter dia 10 de janeiro desse ano. Ele teve uma frequência média de 78, com menos de 1% de ectopia, tanto supraventricular quanto ventricular. Ele teve uma TVNS de 3 batimentos, 12 pausas maiores que 2 segundos, sendo a mais longa com 2,3 segundos. Esse holter era externo e a gente não tem os registros. Chama atenção, Rodrigo? Então, essa TVNS, para mim, já precisa de investigação adicional. Por mais que ela seja, às vezes, com uma frequência baixa, sem estar com QRS fragmentado, mas de bom tom que a gente investigue adicionalmente. Essa pausa não sei quando foi, se foi na madrugada. Assim, agora a coisa começa, sim, né? Porque assim, sim. Até agora era um hipertenso que fazia muita atividade física, quase um atleta.
Agora ele já tem um teste que não foi tão de atleta assim, e tem umas arritmias que te chamaram a atenção. Então já começa a suspeitar. Aí você já chamou Edileide no corredor e falou: Edileide, preciso ver um caso com você. Mas ele tem dois fatores. Vou te arranjar um pepino, né? Dois fatores que podem dar arritmia ventricular: hipertensão e uma provável apneia do sono, que a gente não fez uma polissono para ele, né? Vamos em frente. Muito bem lembrado. Foi repetido o Holter, então. Ele trouxe um Holter de junho, com menos extrasístoles. Ele fez mais pausas, 80 pausas maior que 2 segundos, sendo a maior com 2,5, e essa foi na madrugada, 5 e pouco da manhã. Eu achei estranho eles valorizarem acima de 2, né? Porque até 2,5 a gente não valoriza tanto. Na verdade, a maior foi 2,5. Bobagem, né? Não valorizaria essas pausas a princípio. Perfeito. Então, aqui a gente tem o traçado da pausa de 2,3 segundos que ele fez. Foi de noite. E aqui o traçado das extrasístoles ventriculares pareadas que ele teve. Bom, foi então pedido para ele uma ressonância do coração. Eu vou chamar o Dr. Paul para Agora, falar um será pouco que a sobre. ressonância vem em alguma coisa ou não? É um atleta... Eu deveria ter colocado, é um atleta normal ou tem doença? Não, Doutor eu vou Tito, pedir. Paulo, você podia aproveitar e fazer uma análise de custo-benefício, que se tivesse começado pela ressonância, quem sabe? Acabou com a gente agora. Tito, essa ressonância vai vir normal ou não? Ah, não sei, depois do Covid, acho que nenhuma ressonância mais vem normal, né? O doutor Ibrahim está aí de prova. Difícil Não, achar uma assim, ressonância. aqui no Dante, quando eu quero mostrar a ressonância normal, tem que arrumar emprestado, porque aqui no Dante não tem. Mas nem a minha. Mas, Paulo, volta aquela imagem. Rodrigo, ele faz complemento com musculação além do ciclismo, não? Honestamente, eu não me lembro disso, mas eu acho que ele faz, mas acho que sim. só para manutenção da atividade do ciclismo dele. Talvez Você um achou pouco muito mais. músculo? Tem bastante músculo. Não, Tem. Tem E ele- quase tanto peitoral quanto o título. Ele não tem uma massa tão gigante, mas ele tem um depósito de gordura lateral, né? Grande também, né? Ele tem um depósito grande, sim. Não, tem músculo, tem bastante músculo peitoral, tem bastante músculo dorsal também, ele faz remada bem feita também. E tem um pouco de plexo escavato, quer dizer, mas principalmente a parte do músculo, porque ele faz bastante coisa mesmo. Essa ressonância, em que pese a gordura, pode ser que ele coma também, mas impressiona, né, Paulo, essa quantidade de músculo que tem. Exatamente, aqui já começando já o exame. Estavam duvidando dele, mas ele faz. É bastante responsabilidade, né, sobretudo pelo contexto do paciente, quadro clínico, capacidade funcional excelente, com certas arritmias nos exames, mas vejam vocês como certamente o quadro muscular dele é bem preparado físico, né, e já chama atenção justamente que o Tito comentou, que tem uma hipossinal na parede lateral do ventrículo esquerdo, que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente começou aqui a caracterização da ressonância magnética com imagens funcionais. Então, o análise morfofuncional é muito, muito interessante, sobretudo porque ele mostra já as possíveis alterações em um paciente que possa ter ou não uma adaptidão física e cardiovascular diferente em um paciente que pratica atividade física. Então, percebam como o ventrículo esquerdo tem uma função sistólica preservada, mas chama a atenção que a contratilidade nos segmentos inferolateral basal não é muito boa. Deixa eu ver se eu consigo colocar com o apontador laser aqui. Vocês veem que, embora tenha um artefato de imagem aqui, a gente percebe que esse segmento inferolateral médio basal não está entrando quanto os outros segmentos. Então, tem uma alteração segmentar que a gente não espera ter um atleta. Os volumes ventriculares, que a gente vai ver mais para frente, também estão aumentados e a função sistólica do ventrículo direito é preservada. Então, já chama a atenção isso, que tem uma alteração segmentar inferolateral basal. Nos eixos longos, aqui tem um 4 câmeras, apareceu um pouquinho a aorta, mas tudo bem, isso acontece às vezes quando tem uma ectasia da aorta, acaba sendo difícil a gente observar um pouquinho da aorta. Mas percebam vocês como aquela alteração segmentar que tínhamos observado nas imagens de sinistro curto acaba sendo mais notório aqui nessa imagem em 4 câmeras, já chamando muito mais atenção, que não seria um achado muito clássico, muito tipo de contrair um paciente que faz uma atividade física. Agora, a função sistólica ventricular direita é preservada e os diâmetros dos átrios também estão no limite superior da normalidade.
Nesse time 3 câmeras, percebam como essa alteração segmentar chega a ser mais chamativa. Ectasia da aorta, mas não tem sinais sugestivos de algum refluxo, alguma alteração valvar pelas imagens, tanto na topografia mitral nem aórtica. Então, até agora, temos uma alteração segmentar pelos cálculos da ressonância de uma fração de ejeção no limite inferior, às custas de uma alteração segmentar infralateral. Eu, sinceramente, acho que essa função não é 50, eu daria até um pouquinho mais até, mas eu consideraria assim uma alteração segmentar infralateral basal, tá? Os volumes ventriculares indexados para a superfície corpórea são aumentados a câmera do ventrículo esquerdo em relação ao lado direito, então a gente vê que tem sim uma dilatação do ventrículo esquerdo, a massa indexada não chega a ser aumentada, e quando a gente analisa esse remodelamento em paciente atleta, tem um índice do remodelamento, porque aí começa aquela dúvida, mas é dilatado, mas é remodelamento do atleta. A gente sabe que esse índice de remodelamento, que nada mais é do que uma relação entre o volume diastólico final e a massa indexada, não chega a ser um remodelamento que acompanha a adaptação física, porque a gente sabe que esse remodelamento no atleta acaba sendo 0,8. O que quer dizer isso? Que a cavidade dele aparentemente está dilatando mais do que a musculatura dele, que é um comportamento que também não costuma ver no atleta. Então, já temos duas coisas que chamam a atenção desse paciente. Primeiro, tem uma dilatação do ventrículo esquerdo que não está acompanhando esse remodelamento que a gente vê clássico no atleta. Segundo, tem uma alteração segmentar infralateral basal. Então, certamente, estamos diante de um exame muito mais interessante do que a gente esperava. Quando a gente analisa as sequências ponderadas em T2, que é justamente para ver um componente de edema, chama atenção um hipersinal anterolateral basal. Tá? As imagens de perfusão de primeira passagem, dinâmica de fluxo, chegada de contraste no coração, perfunde adequadamente o miocárdio, chega adequadamente nos tempos nas cavidades, que também nos chama atenção, mesmo nessa área infralateral que até agora a gente não conseguiu definir. Agora, caracterizando o tecido já no realce tardio, percebam como tem uma imagem de realce tardio epicárdico, infralateral, basal, ele acomete o segmento basal e médio, tá? E não é um achado que também costuma ver no atleta. Então, vamos juntando as informações, né? Temos dilatação da cavidade do ventrículo esquerdo mais do que o ventrículo direito, uma função sistólica com alteração segmentar no segmento infralateral e um padrão de realce tardio infralateral basal epicárdico, tá? Se a gente for pensar só pelo realce tardio, é por isso que eu acho que o lindo da ressonância é esse, Dr. Ibrahim. Chega a uma análise em conjunto de todas as informações. O padrão de realce tardio, se a gente vê uma figura clássica na internet, infralateral basal, tem várias possibilidades que incluem, né? Chagas, miocardite e tem sarcoidose. Então, a gente vai juntar essas informações e até agora que eu consigo falar, sem caracterizar com as outras imagens que a gente vai ver na frente, que não corresponde a uma aptidão de atleta. Tá? Então, que não corresponde a uma aptidão de atleta cardiovascular. Agora, como que a gente faz essa avaliação de realce tardio? Veja no eixo curto, mas pode ser pericárdio, tudo bem. Quando a gente faz a imagem perpendicular em eixo longo, a gente confere que não, é miocárdio, então a gente fica com certeza que o realce tardio é epicárdico, infralateral basal e médio. Ele acomete porção basal, porção média, e só pouco, discretamente, porção apical. Nossa análise não fica simplesmente nisso. Nossa análise também caracteriza alterações intersticiais na ressonância magnética. Então, veja como os valores em mapa T1 chegam até ser normais no septo e nos segmentos onde tem o realce tardio acabam sendo mais altos. Tá? Então, aqui corroboro isso, tá? Que os valores do mapa T1 estão alterados na posição onde a gente tem uma alteração. Então, outra coisa que chama a atenção que a gente fica analisando é o volume extracelular. Então, o volume extracelular, vocês percebem que um atleta não ia estar aumentado, nele está aumentado. Então, a gente tem várias informações para pensar que o paciente não tem uma aptidão, uma alteração fisiológica do atleta, e sim, tem sim uma cardiomiopatia que está cometendo segmentarmente o ventrículo esquerdo, que tem um realce tardio,
que tem um mapa alterado e que tem um volume extracelular discretamente aumentado. Então, essa imagem resume todos esses achados morfofuncionais e de caracterização tecidual para falar que não tem alterações sugestivas decorrentes da atividade física e sim uma cardiomiopatia. Agora, pensando já em características da imagem, do nosso critério e um critério até individual pelo quadro clínico, eu resumiria meu raciocínio em duas prováveis hipóteses. Primeiro, embora não tenha tido um quadro clássico de miocardiopatia inflamatória, pode ser um quadro típico de uma miocardite prévia, né? E me chama a atenção muito a presença ainda de edema, tá? Edema a gente sabe que pode acontecer até pelos critérios de Legg-Lewis e uma miocardite, mas também pelo padrão de realce tardio, considera uma hipótese sarcoidose. Essas seriam as duas hipóteses principais que eu colocaria dentro da caracterização desse paciente, tá? Então, só resumindo, a cavidade do ventrículo esquerdo mais do que o direito, travaculação aumentada, disfunção diastólica, não tem esse paciente, mas os mapas T1 e alteração extracelular, e vejam como tem já uma alteração segmentária e um padrão de realce tardio. Obrigada, Paul. Doutora Flávia, por favor. Bom, então, resumindo, nós temos um paciente de 49 anos, até então era um atleta de alta performance, agora eu não sei mais, com fração de ejeção de 50% pela ressonância cardíaca, com realce tardio padrão epicárdico em parede lateral médio basal, 7% da massa, além de uma hipocinesia inferolateral, sugerindo miocardite prévia. E vocês ficariam como agora? Autoriza a continuar o treinamento e as competições? Fica na dúvida e pergunta ao doutor Rodrigo ou solicita mais exames? Doutor Tito, você vai nos responder agora. Qual a sua opção? Tem que escolher uma das três. Eu voto nesse... Bom, primeiro eu voto na opção de miocardite prévia. Eu acho que ainda mais depois do Covid é uma localização assim, semelhante. Eu votaria nisso, a primeira coisa. E mandaria para o Rodrigão, com certeza. Não tem eu acho que é muito interessante, eu tenho algumas coisas a comentar. Primeiro, parabenizar a apresentação de todo mundo, foi excelente, do Paul, da Líria. E assim, só complementando e até corroborando para o que a Líria falou, é justamente isso, né? Atletas, principalmente os ciclistas, eles têm dimensões cavitárias muito grandes, a gente já comentou sobre 1,4 acima de 70 milímetros nos atletas do Tour de França. Se a gente for pensar na fração de ejeção, não é incomum nós observarmos frações de ejeções limítrofes ou até discretamente reduzidas naqueles indivíduos com dimensões cavitárias muito grandes e bradicárdicos, ou extremos bradicárdicos. E aí, muitas das vezes, a gente se depara com aquela zona cinzenta. Será que tem um paciente com uma cardiomiopatia dilatada, ou não coronariana, ou esse paciente é um atleta e com adaptação fisiológica extrema? Então, mais um trabalho, né, que talvez seja um divisor de águas, a gente conversou isso hoje lá no aeroporto, né, Tito? Hoje, esse trabalho, para mim, é um divisor de águas mesmo, a gente fala isso no nosso setor, para esses casos. Esse trabalho pegou 35 indivíduos assintomáticos, homens com cardiomiopatia dilatada diagnosticada, mas assintomáticos, fazendo atividade recreativa. Pegaram 25 indivíduos com zona cinzenta, assintomáticos, sem histórico familiar de cardiomiopatia dilatada, e o grupo controle com 24 de atletas sem nada, atletas que treinam alta intensidade para poder fazer esse diferencial. Os exames iniciais foram NT-proBNP, arritmia no teste e presença de realce. Para vocês terem uma ideia, os indivíduos com cardiomiopatia dilatada e zona cinzenta não tiveram diferença em 71, 71 e 50% respectivamente. Ou seja, não são esses exames que vão diferenciar para a gente o que é cardiomiopatia dilatada e o que é zona cinzenta, que talvez fosse o nosso caso. E aí, o único divisor de águas, duas variáveis que foram com uma sensibilidade de quase 92% e uma especificidade de 96% para definir de fato o indivíduo com a cardiomiopatia dilatada foi o delta da fração de ejeção num eco, numa ciclomaca,
maior que 11%, ou seja, ele tem a fração de ejeção e ela aumentou durante o esforço 11%, e a fração de ejeção final, no pico do exercício, maior que 63%. Talvez essa seja a ferramenta para a gente poder distinguir o joio do trigo. Então, nesse trabalho mostrou que, a despeito da ressonância ser sensacional, ela adiciona informação, se esse paciente tem realce, isso adicionou, aumentou essa acurácia, mas, de fato, as duas variáveis com significância estatística de 0,0001% foi o delta da fração de ejeção e a fração de ejeção de pico maior que 63 e o outro maior que 11. Perfeito, mas no joio ainda poderia ter realce tardio dessa monta no paciente que estaria nessa zona cinzenta. Então, mas só que na zona, aquele que estava na zona cinzenta e o outro que estava com que tinha cardiomiopatia dilatada, 50% tiveram. Então, ele não conseguiu nos dar algo palpável para a gente dizer, bem, esse de fato é dilatado e o outro não é. Então, você vai solicitar mais exames, não autoriza exercício, nem torna ele inelegível para exercício. Muito provavelmente o Titão vai fazer o eco na ciclomac com essas variáveis que, para mim, são importantes nesse caso. Eu não sei, vocês são importantes a opinião de cada um também. Eu só queria acrescentar, tem um estudo recente, já não está recente, 2021, um estudo alemão que comparou 34 atletas de endurance. Aí ele comparou alguns parâmetros de fatores de imagem, de eco e também da ressonância magnética. E o padrão que justamente tentou ajudar esse divisor de águas foi a presença de volume extracelular aumentado. Tá? Então, o volume extracelular aumentado não foi encontrado em nenhum dos pacientes que tinham mesmo performance de elite, e aquilo foi uma coisa muito interessante que me chamou a atenção no presente paciente, que, embora a gente saiba que as adaptações fisiológicas do coração mantêm até um stroke volume adequado, está tudo certo, embora essa função possa cair, o stroke volume sempre foi bom, mas a quantidade de fibrose, redutora de leite e a alteração do volume extracelular faz eu pensar que talvez pensem em outras possibilidades diagnósticas, né? Ibrahim, você viu que o doutor Rodrigo está querendo deixar a ressonância um papel secundário, né? Não me faça isso, pelo amor de Deus. Faz tempo que ele tem. Pegou ar, hein? Doutor Ibrahim pegou ar. Não. Eu queria dizer para você que é pessoal, a hora que for outra pessoa aqui nessa cadeira, ele vai ser a favor. Mas isso posto, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena discutir, mas quer deixar ela terminar? A gente fala no final? Sim. Acho que terminou o seu slide. Os slides acabaram. Acabaram, então, ok. Pode continuar, doutor Ibrahim. Pronto, ela já falou, Ibrahim. Não vai. Ok. Nós vamos então tá. Então, assim, eu acho que tem duas diferenças. Primeiro, nesse trabalho que o Rodrigo mencionou, os pacientes tinham cardiomiopatia dilatada. E o realce da cardiomiopatia dilatada, ele muitas vezes pode passar despercebido no atleta, ou um realce habitual de atleta pode ser visto na cardiomiopatia dilatada, que é o realce linear no septo mesocárdico. Então, pode ser que esses realces não fossem patológicos, mas no momento que eles foram interpretados, eles foram considerados patológicos, então você acabou misturando o grupo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vê realce em atleta, porque pode ter tanto realce linear como realce na junção do VD com o VE, que ali a gente pode ter um pouco mais de realce. Segunda coisa que eu acho é que a gente precisa tomar cuidado com epidemias, né? E a gente está fazendo uma epidemia, às vezes, de miocardite em atleta. Eu me lembro que alguns atletas vêm com histórias parecidas com essa e saem com diagnóstico de miocardite. Então, me faz pensar se não tem alguma outra coisa por trás, porque esse é um homem de 49 anos, que não tinha história de nada, tem uma função absolutamente superponível à função de um atleta, e que, de repente, tem esse realce absolutamente patológico, que é um realce de 7% na parede ínferolateral. Então, teve uma inflamação ali que gerou aquilo, ok. Mas eu não sei qual é a causa desse processo inflamatório que levou lá. E o edema? Eu acho que o edema... Acho que o edema não estava na região... acho que o edema não estava na região do realce. Talvez tivesse um pouco de líquido pericárdico e gordura misturada ali. Talvez... Eu não sei se nesse caso eu valorizaria tanto o edema. Valorizei muito mais o realce, que era numa outra região.
Acho, por outro lado, que a gente precisa estudar melhor esses casos. Agora, também tem a seguinte questão, a ressonância, e isso é verdade, não tem nenhum trabalho mostrando que quem tem mais realce vai morrer mais se fizer esforço que quem não tem. Prova disso é o infartado, que tem um monte de realce que a gente sabe que é patológico e a gente põe na reabilitação para ele fazer atividade física. Então, o realce por si só não vai impedir as pessoas de fazerem a atividade física que ele tem que fazer. Nesse caso, especificamente, também outra coisa que me chamou a atenção, eu queria perguntar para vocês, é se vocês localizam a arritmia, a morfologia da arritmia com aquele ponto de fibrose, com aquele local de fibrose, parede lateral livre do ventrículo esquerdo. Essa é a morfologia que vocês esperavam naquela extracístole? Não tem a localização exata, mas não tem uma eletroarritmia. É complicado. Tem numa derivação, né? Exatamente. Que então, isso é outra coisa importante, né, para a gente mas saber o que você disse, Ibrahim, é extremamente importante, porque hoje em dia, nos trabalhos que comentam ressonância no atleta, aquele realce apresentado em spot, né, pontilhado, que fica localizado na inserção do septo com a parede livre do ventrículo direito, ele é até critério de exclusão do trabalho, mostrando o quão é prevalente nisso na população atlética. Né? Tem um trabalho que a gente conversou até semana passada sobre isso, dos atletas que para vocês terem uma ideia, as variáveis mais importantes para essa presença do realce era a quantidade de anos de competição e quanto de maratonas e ultramaratonas eles completaram ao longo da vida. Não foi hipertensão, não foi índice de massa corporal, não foi presença de tabagismo ou não, ou seja, as variáveis importantes com P altamente significativo era quantidade de anos em treino, maratonas e ultramaratonas completas. Olha isso. Porque é aquela história, né? Que a gente sabe que todos esses músculos periféricos dessa pessoa têm fibrose, porque o único jeito do músculo aumentar, você sabe disso muito melhor do que eu, é fazendo fibrose. Aí a gente precisa definir o que é fibrose patológica, que coloca a vida em risco, o que é que não é. Né? Nossa, estamos adiantados da hora, Muito mas queria comentar como eu nós chegamos em último lugar nessa prova. Do começo ao final dessa apresentação, porque quando eu vi esse caso anteriormente, eu levei em consideração o fato dele ter edema, dele ter um realce parede lateral, ter arritmia, tudo junto. Eu realmente imaginei mais um quase sarcoidose para esse paciente que dá arritmia. Não estou dizendo que não seja, mas geralmente a sarcoidose é um edema, um realce muito mais difuso, pega outros lugares, ele é muito mais periférico. Eu achei muito localizado. Se for pensar em processo inflamatório, aí pensa em miocardite, muito mais que sarcoidose. Esse caso mostra como é difícil a gente avaliar da zona cinzenta um paciente com a doença de verdade. Né? Então, vamos agradecer a presença. Super agradeço ao Rodrigo, a sua presença foi fundamental. Imagina que isso, eu que agradeço esse honroso convite. Muito obrigado. Obrigada a todos, a atenção de todos. Obrigada.